Muitas vezes é difícil para quem está vivendo uma mudança de era perceber isso. Mas os especialistas dizem que é exatamente o que está acontecendo. Estamos passando por um momento de transformação tão grande que no futuro vai ser comparado ao Renascimento, por exemplo. E um dos aspectos mais profundos dessa mudança é a economia. Quem vai explicar direitinho isso para a gente é a especialista em economia criativa e desenvolvimento e consultora das Nações Unidas, Lala de Anzelan. Tudo bom, Lala? Tudo bem. Lala, como é essa mudança na economia? Olha, essa mudança de era, ela provavelmente está relacionada ao fato da gente estar saindo de séculos, talvez milênios, onde toda a vida se organizava, a vida, política, economia, em torno de tudo que é material, tangível, palpável. Terra, ouro, petróleo. Se é material, tangível, é finito. E se é finito, gera um tipo de economia, que inclusive a definição da economia era a economia da escassez, a gestão dos recursos escassos, né? E essa economia da escassez tem como modelo trabalhar por competição. Só que agora a gente vê que o que tem mais valor é intangível. O que vale mais do que qualquer coisa hoje em dia, por exemplo, é o Google, que é totalmente intangível. No valor de um produto, 75% do valor dele está nos intangíveis, em marca, em design, em coisas que não são concretas. O que é esse intangível? Cultura, conhecimento, criatividade, que são infinitos. Porque se você tem uma maçã e divide, meia maçã para cada um. Então nós podemos brigar pela maçã. Mas conhecimento é o contrário. Se eu tenho um conhecimento e divido com você, a gente tem três. O meu, o seu e o que resultou da interação. E essa é a grande mudança, porque isso pode gerar outras relações totalmente diferentes. E uma economia que não é mais a economia da escassez, mas a economia da abundância. E que pode operar em modelos de cooperação e não em modelos de competição. Então, o grande X da questão nesta mudança é a percepção de que a gente está falando de um recurso que é o único que não apenas não se esgota, mas se renova e se multiplica com o uso. Então, é fantástico. Eu brinco dizendo que é uma espécie de galinha de ovos de ouro. E onde é que entra a economia criativa nisso? A economia criativa, na verdade, existem vários nomes, várias definições, é um conceito todo que ainda está sendo formulado. A gente chama de economia criativa o conceito mais amplo, que trabalha com tudo aquilo que tem cultura, conhecimento e criatividade como matéria-prima. E isso tem um espectro muito grande, que vai desde a gastronomia de uma localidade, a comida típica, etc., até a indústria audiovisual. E em escalas diferentes que vão do micro, do local, até o macro da grande indústria. Mas o X da questão é que é aquilo que trabalha com criatividade e cultura como elemento principal. E você, Lala, você trabalha com um conceito de economia criativa com viés de desenvolvimento sustentável. Como é que é isso? A primeira ideia de indústria criativa foi formulada na Inglaterra há 15 anos, por aí, quando o Blair assumiu. E aí eles falam em indústria criativa. E os modelos que se originaram a partir daí são todos muito adequados ao hemisfério norte. E não se adequam à situação de hemisfério sul. Essa unidade da ONU para a qual eu trabalho, que é a Unidade de Cooperação Sul-Sul, tem um programa de economia criativa e havia uma necessidade de desenvolver modelos adequados para as nossas realidades. O que caracteriza esse modelo? A percepção de que de uma atuação que é sistêmica e não setorial e que a gente nos interessa... Explica melhor, o que você quer dizer com sistêmica e não setorial? Sistêmica quer dizer, eu vejo a comunidade como um todo e eu parto da comunidade e não parto, por exemplo, de apoiar um setor deslocado de outros. Porque, em geral, as formulações de políticas que tem, vamos apoiar o setor audiovisual. Vamos apoiar o setor editorial, e não tem uma coisa sistêmica integrada, de você apoiar a comunidade naquilo que ela tem de diferente. O que distingue a economia criativa para o desenvolvimento sustentável dos outros modelos é principalmente o fato de que a gente está preocupado em atuar simultaneamente nas 4 dimensões da sustentabilidade. Porque já não se fala mais muito em tripé, continua ainda, mas já tem um quadripé da sustentabilidade, que é o social, o econômico e o ambiental, aqueles que já estavam, mas que desde o Rio, da Agenda 21, da ECO 92, se inclui aí o cultural e o simbólico.
Então, são 4. O que quer dizer isso? Se você tem indústria de Madonna, indústria do disco em grande escala, tem um grande impacto econômico. Tem o mesmo impacto no social, no ambiental e no cultural? Impacto positivo? Pois é, isso que eu ia falar. Às vezes tem um impacto, mas um impacto positivo, ruim, né? Então, o que interessa para a gente são coisas que têm um impacto positivo nas 4 dimensões. Te dou um exemplo. Pegando de novo o exemplo de música. Comparativo Madonna de um lado, do outro lado, a música do Pará. Não sei se você sabe que o Pará faz sozinho mais discos do que o Brasil inteiro. O Pará lança mais de 400 títulos por ano. Tem um mercado que é inacreditável. É um consumo lá no Pará. Eles produzem essa quantidade de... Porque tem um mercado interno. Como que funciona isso? Por que atua nas 4 dimensões? Você tem... O mercado é gerado por o que estrutura isso tudo é uma coisa que, dentro do conceito de indústria criativa, é considerado um problema, os camelôs. Porque não tem rede de distribuição desses músicos. A rede de distribuição são os camelôs. Os músicos não ganham em direitos autorais. Porém, eles ganham numa outra moeda, que é a moeda visibilidade e sucesso. Eles passam a ser conhecidos e desejados. Então, eles ganham dinheiro nos seus shows. A Nigéria é o máximo. A Nigéria é o maior produtor audiovisual do mundo. Nollywood está sendo falado. Depois de Bollywood, que é na Índia, Nollywood. E também é do mesmo jeito. Não existiam salas de cinema na Nigéria. Mas a Nigéria é louca por eletrodomésticos. Então sempre todo mundo tinha VHS, tinha DVD e tal. Quando chegou o DVD, ficou um monte de VHS empacado. Então eles começaram a fazer produções semi-profissionais nas fitas e criaram um mercado impressionante. Eles lançam entre 1.000 e 1.200 títulos por ano. Hoje em dia, a terceira economia da Nigéria é audiovisual. É petróleo, agricultura e audiovisual. E tudo em esquema independente de distribuição, distribuído assim. Então, o interessante dessas experiências, como a da Nigéria, como a da música do Pará, como da cúmbia da Colômbia, é que você tem modelos de produção e de distribuição alternativos que são mais sustentáveis, que têm um impacto social positivo e que permitem que o valor simbólico, a coisa única e diversa, se mantenha. E essa coisa única, essa diversidade, isso é o que gera renda? Exatamente. Isto é a galinha de ovos de ouro, a diversidade cultural. Então, a gente tem um pouco a falta de políticas de apoio a isso, tem feito com que a canja de galinha de ovos de ouro seja um pouco um prato da nossa gastronomia. Quer dizer, o Brasil está matando a galinha de ovos de ouro. Ainda estamos. Então é muito curioso, porque tanta teoria, e no fim a gente vê que para resolver as coisas, você precisa começar trabalhando com autoestima.